Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de Tira Dúvidas da disciplina. E eu vou começar aqui mostrando como é que eu faria o quiz da última unidade que foi passada, certo? Eu ainda não comecei a corrigir, né? Isso aí são cenas dos próximos capítulos. E depois aí faço uma recapitulação bem rápida do que foi visto, né, nessas últimas 2 semanas. E abro aí para que vocês possam, né, tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Vou começar a apresentar aqui a minha tela. Para mostrar como é que eu teria feito, né? Não tem uma resposta única, mas como é que eu teria feito, pensando sempre em uma otimização aí do uso de eletrodutos, principalmente. Que aí a gente sabe que como engenheiro, a gente sempre tem que pensar em otimizar aí os processos. Então, o quiz aí da última unidade, sem ser dessa agora da unidade 7, da unidade 6, apresentou aqui uma planta baixa bem simples, né, uma sala, cozinha e banheiro, e pedi apenas para esboçar o diagrama unifilar para alimentar uma lâmpada na sala por three-way, 2 lâmpadas na cozinha por um interruptor duplo e uma lâmpada no banheiro por um interruptor simples. Então, o primeiro passo aqui seria localizar um quadro de distribuição, né, pode ser qualquer lugar aí da casa, e depois ir distribuindo os eletrodutos. Então, normalmente, quadros de distribuição se localizam logo assim, mais próximo possível da entrada, em locais que sejam mais discretos, certo? Então, eu localizaria o meu quadro de distribuição bem aqui, por detrás da porta. E pode prestar atenção aí, principalmente quem mora em apartamentos, que é um dos locais preferidos para instalar o quadro de distribuição. Assim, bem próximo da porta de entrada, de preferência assim na parte que fica escondida, né? Muito bem. A localização dos interruptores, como eu disse, né, eu não corrigi ainda, mas como eu já fiz esse na outra turma de eletrotécnica e eu já corrigi, então eu encontrei interruptores colocados, né, nos mais inusitados locais. Mas vocês devem até observar, inclusive na casa de vocês, sempre coloca os interruptores próximo das aberturas de porta, né? A pessoa chega, ela vai procurar logo acender a luz. Então, eu colocaria aqui, né? Deixa eu dar uma pintada aqui, já que é um interruptor three-way. O outro interruptor three-way, né, na outra turma, muita gente botou aqui, tem gente botou aqui, tem gente botou aqui, né? Olhando a planta abaixo, o lugar mais lógico seria ou aqui, já para ir para a cozinha, e você aproveitaria, né, para já colocar o interruptor da cozinha do outro lado, aproveitando aí o eletroduto, ou você colocaria aqui como se a pessoa fosse para o banheiro e aí ela chegou dentro de casa, acendeu a luz e vai para o banheiro e aí apaga a luz. Mas eu vou localizar aqui, né, desculpem aí o desenho mal feito, mas não é fácil desenhar no mouse. E já aproveito e localizo o interruptor da cozinha. Interruptor duplo. Aqui eu chamar de lâmpada A. E aqui vai ser as lâmpadas que vão acender aqui B e C. E por fim, coloco aqui o interruptor na abertura da cozinha. O interruptor da lâmpada D. Aí vou localizar as lâmpadas. Na sala é uma lâmpada só. Na cozinha são 2. São distribuídas dessa forma. E no banheiro é uma. Muito bem, eu não pedi tomadas. Não sei se alguém botou tomadas. O pessoal da outra turma botou, mas vai ser totalmente desconsiderado e não vai perder ponto, ok? E aí vamos botar os eletrodutos. Então, saindo com a distribuição, vamos botar um eletroduto aqui.
E aí vem para cá, vem para cá. Aqui já está conectado. Então pode vir para cá e para cá. E aqui eu tenho duas opções possíveis. Ou pode vir a alimentação por aqui, ou pode vir por aqui. Então eu vou escolher de alimentação por aqui. E aí daqui vem para cá. Colocar os eletrodutos, o passo final é distribuir os condutores. Então vai sair do quadro de distribuição fase e neutro. Talvez muitos tenham colocado terra também, né? Não tem problema. Mas o terra em circuito de iluminação, a gente só usa se você já sabe... Ai, cachorrada danada. Se você já sabe que a sua luminária que você vai utilizar tem partes metálicas que precisam ser aterradas. Mas o mais comum é somente colocar mesmo fase neutra. Então, fase neutra sai com a distribuição aqui. Daqui eu já posso ligar o fase, né, no interruptor three-way aqui. E vai sair dois retornos, né, para ligar lá no outro three-way. Aqui os dois retornos do ar. E como eu vou ter que levar o fase para cá, para a cozinha, então eu continuo com fase e com neutro. Vai chegar aqui, o neutro vai se conectar e vai continuar. E aí tem fase, o neutro e os retornos, né, os dois retornos que chega aqui nesse three-way e o retorno que vai sair desse three-way para conectar na lâmpada. Então seriam aí 3 retornos para alimentar a lâmpada A. Chegou aqui se tiver de difícil, muito difícil para desenhar, a gente faz isso daqui para indicar que está chegando fase neutro. E aqui, o meu fase não vai alimentar mais ninguém, então ele vai morrer aqui no interruptor, se conecta aqui, e vai sair os dois retornos, né, o retorno da lâmpada B, o retorno da lâmpada C, e o neutro para fechar o circuito das lâmpadas. O neutro se conecta aqui, aqui eu esqueci de identificar, né, as lâmpadas. Aqui é a lâmpada B, aqui é a lâmpada C, então o retorno da lâmpada B morre aqui, o neutro prossegue, e eu tenho aqui o retorno da lâmpada C. Ok? E para finalizar, vai aqui fase neutro, o fase vai morrer aqui, e aí vem somente o neutro, e o retorno da lâmpada D. Pronto. Esse quiz aí era para fazer somente isso. Molezinha piscate. Certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês gostariam de tirar? Eu tenho certeza, né, quase 100% certeza que teve gente que botou mais de um eletroduto, botou um eletroduto para cá e botou um outro eletroduto para cá, né? Botou um eletroduto para cá. Foi isso. Eu não apertei nada. E botou um eletroduto para cá, né? Então, eu vou cortar, vou tirar bem pouquinho ponto, mas eu vou cortar porque a gente tem que pensar sempre em uma otimização aí do uso do material, certo? Eu não preciso botar um eletroduto para cada ramo de circuito ou para um trecho só de circuito. Muito bem. O Douglas perguntou se o quadro de distribuição tinha que ficar aí ou isso é opcional. Como eu disse, isso aqui é como eu teria feito, certo? Pensando já na execução de um projeto. E aí eu escolhi, deixa eu voltar aqui para o laser point. Eu escolhi ser aqui, mas ficava a cargo de vocês escolher de onde tivesse.
Só não poderia era não ter uma distribuição, né? Que aí vai vir da onde? Porque é ele que está recebendo a energia da concessionária, da Enel, no nosso caso, e vai distribuir para casa. Então, ia chegar da onde? Ia chegar do além a energia? Não. Tem que ter uma distribuição. Pode ser aqui, 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 pode ser onde vocês quiserem. Eu só falei onde costumeiramente eles ficam. É bem comum, vocês podem até inclusive olhar na casa de vocês, que é bem comum que a distribuição fique por detrás ou próximo, né, na parte de trás da porta de entrada da casa do apartamento. Porque ele tem que ficar o mais próximo possível da entrada, né, da residência. Para, inclusive, ser menor o trecho entre o medidor lá da rua, ou do prédio, né, do bloco, quem mora em apartamento, e a residência, o apartamento. Então, esse trecho tem que ser o mais curto possível. Por isso que, normalmente, ele fica sempre, né, se aqui é a entrada da casa, ele vai ficar sempre por aqui. Pode ser por aqui, pode ser por aqui, pode ser por aqui. E como o ideal é que o consumidor comum, o usuário comum, que é leigo, não tenha muito acesso à distribuição, né, por isso que ele fica assim sempre o mais escondido possível. Aqui na minha casa, para vocês terem uma ideia, aqui é a porta de entrada, certo? Aí aqui a janela, aqui o meu escritóriozinho e meu quadro de distribuição vai estar bem aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mais escondido do que isso não existe, né? Então, por quê? Porque fui eu que aqui como é construído, então fui eu que projetei e eu que executei aqui a obra da instalação elétrica. E aí eu fiz essa escolha para ficar bem escondido mesmo do resto do pessoal aqui da casa. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Ou mais alguma curiosidade com relação a isso daqui? Não? Bom, então, uma rápida recapitulação do que foi visto. Nós vimos unidade 6, unidade 7, a unidade 7 por extenso. Né? Então, ela está aí, foi dado 2 semanas para vocês, né, estarem estudando. Não sei aí quem que já estudou a unidade 7. A unidade 6 foi discutido a questão dos principais circuitos. E é importante, né, onde foi visto questão de simbologia e tal, e é muito importante para vocês entenderem o diagrama unifilar, como é que funciona fisicamente nos diagramas funcional e multifilar, para que vocês, ao olharem um diagrama unifilar, vocês consigam entender, vocês consigam traduzir, né, o que é que está descrito ali. Como, por exemplo, a ligação do three-way, né? Você vê ali 3 retornos, você tem que entender que 2 vai estar chegando e 1 vai estar saindo para ligar na lâmpada. E assim foram mostrados vários e vários circuitos fundamentais, né? Interruptor simples, three-way, interruptor paralelo, tomada, para que vocês tenham essa compreensão. Já na unidade 7, que é uma unidade bastante longa, são os principais tópicos da 5410, vocês viram aí as principais definições, né? O que é ponto de luz, o que é ponto de tomada, potência instalada e tal. Viu como se divide os circuitos, né? Onde no mínimo a gente tem que estar colocando um circuito de iluminação, um circuito de tomadas da cozinha e um circuito de tomadas gerais. Então, por mais que seja uma kitnet que você esteja projetando, que tenha cozinha, no mínimo vai ter que ter 3 circuitos. E se na sua casa você abrir lá e só tem um disjuntor geral, o negócio tá feio, hein?
Na casa da minha mãe, né, quando a gente se mudou para lá, era desse jeito. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia, foi de 99, na virada de 99 para 2000, eu entrei em 2000 aí na UFC, de engenharia elétrica, mas como eu já estava terminando também o ensino técnico, na escola técnica, né, então escola técnica, que hoje é o IFCE, em eletrotécnica, então eu já tinha visto que era só um circuito, uma casa bem grande e só o disjuntor geral. E aí levou 8 anos para que eu pudesse, né, ter condições financeiras de finalmente dividir, né, refazer toda a instalação elétrica. Eu tive que tirar, foi utilizado fios e fio de tudo quanto era cor, e tinha lugar que era emaranhado de fio, ninho de rato. Então eu substituí toda a fiação elétrica por cabos flexíveis, troquei todos os interruptores e tomadas, né, isso foi em 2008, então ainda não tínhamos um novo padrão como sendo obrigatório, então ainda utilizei de tomadas do padrão antigo, que não era nem padrão, né, na verdade nós não tínhamos um padrão certo, era aquele mistão aí de padrão europeu com padrão americano, e dividi os circuitos da casa. Demorou 8 anos para fazer isso, para que eu tivesse condições financeiras de fazer isso. E aí, se você mora numa casa que é desse jeito, vá também pensando nisso já. Eu não fiz nada, assim, questão de instalar novas tomadas, não. Eu só aproveitei o que já tinha e fiz a distribuição dos circuitos. Certo? Então, foi visto isso daí no capítulo, na unidade 7, né, também distribuição dos circuitos. E a unidade termina, né, com o dimensionamento dos condutores. Né, foi uma coisa que eu também fiz lá na casa da minha mãe. Eu tive que redimensionar os condutores. Né, possivelmente ali era tudo fio de 1,5, né, para tomada, para iluminação e tal. Já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, mas fiz a divisão, né, dos circuitos, comprei os cabos todos bonitinhos, cabo azul para o neutro, cabo verde para terra, cabo vermelho e preto para distribuir entre fase e retorno. E fiz o dimensionamento da instalação toda. Então, vocês viram como é que faz a dimensão da seção dos condutores fase, do neutro e do terra. No caso de instalações residenciais, né, o neutro e o terra vão ser a mesma bitola, a mesma seção do condutor fase. A gente só coloca as outras opções aí para que vocês tenham noção disso, né, já que vocês vão ver isso também em outras disciplinas. E para o condutor fase, a gente viu aí que são vários os métodos, né, para se calcular, onde eu devo escolher, dentre todos os métodos calculados, a maior seção, que é a seção que vai me garantir minimamente uma segurança para que o condutor, porque a nossa preocupação maior é que o condutor ele não alcance a temperatura limite de operação dele em regime normal, que vai depender aí de cada isolamento. O condutor de PVC é 70 graus, o condutor de EPE, XLPE é de 90 graus. Então, tudo que a gente faz aí para dimensionar a seção do condutor e depois também a proteção é para garantir que a gente não tenha, né, a operação desses condutores chegando nessas temperaturas limites, porque aí, se eu chegar nessas temperaturas limite aí, que esses condutores têm, eu vou começar a ter problemas de envelhecimento mais rápido, vai diminuir a vida útil do meu condutor, que é de cerca de 20 anos, pela metade, em 10 anos, além de um possível derretimento da minha isolação. Eu já vi isso acontecer, né, em instalações físicas reais. Perdão. E o derretimento de fios que estão lá juntos, dentro do mesmo eletroduto, pode acontecer que o meu isolante derreta e se junta ao outro fio que também derreteu e vai causar aí um curto-circuito, que é um problema enorme, né, para a instalação, que vai danificar equipamento, vai danificar a instalação e chega ao extremo de danificar tudo, porque vai pegar fogo e a casa toda pega fogo, o apartamento todo pega fogo e o prejuízo é bem maior. Então, todos esses cálculos são pensados nisso daí.
em garantir minimamente uma segurança para que eu não tenha esse excesso de calor, né, dentro dos eletrodutos, dentro dos condutores, para chegarem nessas temperaturas limites aí de operação. E como foi falado, né, também, a 5410 ela só está pensando no mínimo tecnicamente falando. Mas se vocês forem pensar também em questão de perdas, e aí é uma coisa que vocês vão ver somente se fizerem a disciplina que eu também ministro, que é de conservação de energia elétrica, pensando em uma eficiência energética, em diminuir as perdas nos cabos, é que eu tenho aí um cálculo de seção econômica, que nem sempre vai ser a mesma seção que foi calculada aí segundo os critérios da 5410. Bem, eu já estou falando demais e agora vamos abrir aí para vocês fazerem as perguntas. O Lawson já mandou aqui no chat que ele esqueceu de colocar o neutro atravessando o fio, mas a representação que eu usei eu coloquei na legenda. Tem algum problema? Olha, o padrão é fazer do jeito que eu fiz, que é atravessando, certo? Eu vou fazer essa marcação com certeza. E mesmo que você bote na legenda, é bom sempre usar o padrão da norma, certo? E aí, mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Lá está dizendo que tem aqui mais alguma dúvida com relação ao PDF que eu mandei e que vai mandar aqui o print. Bem, enquanto ele está preparando aí, deixa eu falar logo com relação ao projeto final. Vocês, né, quem já ouviu aí o podcast, viu que já foi falado disso. Então, já estamos aí na reta final do conteúdo da disciplina e depois vai ficar somente o projeto final para vocês trabalharem em cima. Então, já podem formar as equipes, um ideal de 5 membros, mas as equipes podem ser individual, dupla, trio, quarteto, chegando aí no limite de 5 e, dependendo da situação, né, poderei aceitar ou não uma equipe de 6, mas mais do que isso também não dá para fazer, certo? Vocês não vão aproveitar o aprendizado de um projeto, né, que é muito rico. Então, vão já formando as equipes e à medida que vocês forem formando as equipes, mandem aí por e-mail para mim, né, quem são os membros das equipes para eu já ter aí esse controle. Bom, o Douglas está perguntando se há uma recomendação de potência máxima do circuito de iluminação e de tubos para evitar grandes seções nos cabos. Mas se for um circuito de iluminação e tubos, qual é essa potência máxima? A mesma da de tubos? Olha, quando eu misturo iluminação e tube, a norma ela faz 3 exigências. Uma que não seja o circuito todo, o circuito misturado, a iluminação esteja toda dentro desse circuito, concentrada nesse circuito, não pode ser um circuito único de iluminação. O segundo é a mesma coisa, também não pode ser um circuito único de tomadas, e nem vai ser, né, já que eu tenho que ter obrigatoriamente um de tomadas na cozinha. E a última restrição que a norma diz é que o circuito deve ser limitado, a corrente do circuito deve ser limitada em 16 amperes. Então, assim, eu limito a potência automaticamente. Certo? Então, eu não tenho um número porque a norma ela já faz a exigência de limitar a corrente do circuito de tomadas mais iluminação em 16 amperes. Certo? Lawson, o valor K, ele é um valor dado em tabela, na norma. Né? Não é uma coisa que fui eu que disse que é assim, o que é estipulado, não. Já é um valor tabelado
da norma. Aí eu acredito que existem algumas tabelas que é dizendo os tipos de condutores, né? Condutor para PVC, condutor de EPR, XLPR, etc. Certo? Mas eu acredito que fala sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho aí, pessoal. Pronto. Na página 32, ele vem dizendo que o cabo é de PVC 70 graus. Certo? E aí, então, na tabela da 29, ele diz aqui, fator K para temperatura inicial 30 graus, final de 160 de PVC e EPR XLPE, menor que 300 milímetros quadrados, K igual a 143. Confere, na 32 ele diz que o condutor é de PVC, e lá na página 29 eu tenho a tabela da norma do valor K para isolação de PVC menor que 300 milímetros quadrados, que é igual a 143, por isso K é igual a 143. Conferiu? Tudo certo? Ok. Mais dúvidas? Mais alguma dúvida? Bem, então, se ninguém tem mais alguma dúvida, agradeço a participação de vocês. Né? Daqui a pouquinho vai estar disponibilizada aí a gravação. E a gente se encontra aí numa próxima. Tchau, tchau.